Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade ao aprofundamento sobre a devoção à Sagrada Paixão do livro de Santo Afonso Maria de Ligório, meditaremos hoje no tema A meditação da Paixão de Cristo nos enche de consolação nas nossas angústias. Quem nos poderá consolar tão eficazmente neste vale de lágrimas como o nosso Salvador crucificado? Quem nos poderá tranquilizar quando nos sentirmos atormentados pelos remorsos dos nossos pecados? O que mais senão o pensamento de que Jesus Cristo se deu a si mesmo pelos nossos pecados? Isto é, diante dos momentos que passa pela cabeça do homem, principalmente daquele que tem o temor a Deus. O mundo de hoje incute no homem e quer retirar do homem, quer retirar do homem esse senso de pecado. Nada é mais pecado, tudo está livre. Isso é questão de consciência, isso é coisa dos seus pais, isso é uma coisa... Não, o homem natural, ele é um homem normal, religioso, ele queria alguma coisa. Mas nós que tememos a Deus, quando nós ofendemos aquela pessoa que nós amamos, tem um sentimento. Esse sentimento de remorso, aquele sentimento de ter ofendido, de ter ferido o amor do outro, não é assim? Então, para com Deus, quando nós, nas nossas misérias, somos muito fracos, somos muito pequenos, o homem é muito frágil. O que é que o homem sente? Indignidade. O que é que Adão faz quando peca? Primeira atitude, se esconder da presença de Deus. Primeira atitude de Adão. Mas Deus vai ao seu encontro. Adão, onde estás, Adão? Deus sempre vai em busca do homem. E diante disso, do nosso coração, sentimento de, poxa, Senhor, vacilei de novo. Pedro, já comentando sobre isso, quando nega Jesus, chora amargamente. Mas aqui ele vai citar uma carta, a primeira carta de São João, no capítulo 2, que diz: Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Se nós pecarmos, não por desespero, nós temos um intercessor junto de Deus, Jesus Cristo. Jamais o desespero. É preciso confiar sempre na misericórdia e na bondade de Deus. E nós, como católicos, temos um sacramento da reconciliação. Temos um Deus que, como diz o Papa, ele não se cansa de nos perdoar. É nós que temos medo da sua presença. Não tenhamos medo deste Deus tão amoroso, tão maravilhoso. E ele continua: Jesus Cristo não cessa de pedir por nós ao Eterno Pai. Apesar de sua morte, ainda agora, ele é nosso intercessor. E segundo São Paulo, parece que ele nada mais tem a fazer no céu, senão a pedir ao Pai a misericórdia para nós. O apóstolo chega até a dizer que Jesus Cristo subiu ao céu justamente para interceder continuamente por nós diante do Pai. E a gente lê essa passagem lá na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24, e eu queria ler em diante, quando diz assim: Eis porque Cristo entrou, não em santuário feito de mãos de homens, que fosse apenas figura de um santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso
ante a face de Deus. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo, como o pontífice que entrava todos os anos no santuário para oferecer sangue alheio. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio. Quando é certo que apareceu uma só vez ao final dos tempos para destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo, assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Jesus está no céu a interceder por cada um de nós. Ele está diante do Pai. Ele veio como sacrifício para vencer o pecado. O maior inimigo do homem é o pecado. Ele é o grande inimigo, mas Jesus destruiu por sua morte. E a palavra aos Hebreus nos diz que ele virá uma segunda vez. Ele virá uma segunda vez. Olha o finalzinho, como é lindo essa passagem. Ele virá para trazer a salvação àqueles que o esperam. Maranatá, vem Senhor Jesus. A igreja clama Maranatá a cada celebração eucarística. A igreja vive à espera da parousia da segunda vinda de Cristo, agora de uma forma gloriosa. Jesus virá, que nunca percamos esta convicção, que a igreja nunca deixou de viver. A igreja vive à espera. O esposo e a esposa dizem, vem. Possa aquele que tem sede dizer, vem. Aquele que vier, beberá da água da vida, que você, no seu coração, guarde sempre esse desejo de Deus, essa, vamos dizer assim, essa santa vontade de se encontrar na glória de Deus. Jesus virá de dois modos para nós. Primeiro, com a nossa morte. E segundo, ele virá de uma segunda vez para redimir a humanidade. Jesus virá sim. São dois momentos. Possa ser que a minha geração não veja, mas eu terei o encontro com Deus. E a palavra nos diz que depois da morte vem o juízo. Aqui não cabe nós falarmos de quem vai para o céu e quem não vai. Mas depois da morte vem o juízo. Que saibamos viver bem a nossa vida, pautar bem cada detalhe do nosso viver, na graça de Deus, na bênção de Deus, buscando viver cada dia nos sacramentos, vivendo cada Deus no seu temor, buscando a Deus de todo o nosso coração. E não temos medo de viver. Se pecar, São Paulo está nos dizendo, a primeira carta de São João, capítulo 2, nós temos um intercessor junto de Deus. O que não pode é o homem pecar ou pecar. Mas achar que o homem vai viver sem o pecar, São João também vai dizer que é mentiroso. Mas já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que possamos viver segundo São Paulo, nessa busca de uma vida nas mãos e nos braços do Senhor. Maranatá. Que você possa viver na espera de Jesus que virá. Vamos rezar, vamos pedir ao Senhor a graça para que a nossa vida possa ser vida de espera, mas acima de tudo, de confiança nas mãos de Deus. Ó Jesus, Filho unigênito de Deus e da Virgem Imaculada, que pela salvação do mundo quiseste ser reprovado pelos judeus, atado com cordas, conduzido ao matadouro como um cordeiro, apresentado injustamente aos juízes Anás, Caifás, Pilatos e Herodes.
acusado por falsas testemunhas, ferido com pancadas, saciado de opróbrios e injúrias, cuspido no rosto, açoitado barbaramente, coroado de espinhos, condenado à morte, despojado dos vestidos, pregado com toda crueldade na cruz, suspenso entre dois ladrões, vexado com fel e vinagre, abandonado em tormentosa agonia e, finalmente, transpassado por uma lança. Por estes tormentos, Senhor dos quais nós, indignos filhos vossos, agora com devoção, gratidão e amor, nos lembramos, e pela vossa santíssima morte na cruz, livrai-nos das penas do inferno, e dignai-vos piedade de nós. E dignai-vos conduzir-nos ao paraíso, aonde levastes convosco o bom ladrão. Tende piedade de nós, ó Jesus, que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém.